Meus amigos, então, com a palavra, o nosso amigo, companheiro, muito amoroso, querido, Braz Reginaldo, que vai fazer o estudo da noite. Bem, companheiros, boa noite. Nós hoje estamos iniciando o estudo do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição. Mas antes de iniciar o nosso estudo, eu vou contar para vocês uma historinha que eu achei muito interessante. Havia uma moça, uma mulher, muito vaidosa, ela andava sempre muito bem vestida, cheia de joias, etc. Ia 2, 3 vezes na manicure por semana, enfim, era uma perseguidora de ser bem vista, muito vaidosa ela. E ela então desencarnou com essa vaidade. Mas apesar de ser elegante, ela não era uma pessoa assim de face, de rosto bonito. Era um rosto, não era bonito. E ela queria ser bonita, fazia tudo para ficar bonita. Desencarnou. Aí quando chegou lá na pátria espiritual, ela viu uma fila aí, entrou na fila, olhou, viu que devia ser para fazer algum cadastro. Aí quando chegou a vez dela ser atendida, a moça virou para ela e falou assim: olha, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você já desencarnou, você não está viva mais não. Ela falou assim: eu sei, eu sou espírita há mais de 50 anos, eu sei. Eu estou falando com as pessoas lá em casa, ninguém me escuta, eu estou atravessando parede, então eu já sei que eu morri mesmo. Aí a moça falou para ela assim: e o que você pretende aqui, o que você quer? Ela falou assim: eu queria ficar bonita, igual a Vera Fischer quando foi Miss Brasil. Aí a moça falou assim: olha, o meu setor é de cadastro, milagre eu realmente não sei. Bem, companheiro, então vamos ao nosso estudo. Os espíritos explicaram a Kardec que a destruição também é uma lei da natureza, ou seja, também está dentro das leis de Deus, e que o objetivo da destruição dos seres vivos é a renovação e a melhoria. Em se tratando dos animais, uns destroem os outros por 2 motivos. O primeiro é para que, através da carne, comendo a carne, ele possa manter a sua sobrevivência. E o segundo motivo é para que se mantenha o equilíbrio ecológico, porque existem animais que proliferam excessivamente. Então, uns destruindo os outros, se mantém o equilíbrio ecológico. É importante salientar que, assim como em nós, como no ser humano, existe o espírito, nos animais existe o que se chama de princípio inteligente. O princípio inteligente é uma criação divina que habita no mineral, no vegetal e no animal. E esse princípio inteligente, ele também se desenvolve, ele também sofre um processo de progresso, ele evolui. Até um dia ele se tornar um espírito. Então, este princípio inteligente que habita no mineral, no vegetal, no animal, ele progride, ele evolui até um dia se tornar um espírito simples e ignorante. Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, nas páginas 53 e na página 36, nessas 2 páginas ele nos informa que esse princípio inteligente leva, em termos de tempo, para percorrer a escala evolutiva, desde o mineral até se tornar um espírito simples e ignorante, 15 milhões de séculos.
Então, André Luiz nos informa no livro Evolução em Dois Mundos, nas páginas 36 e 53, que o princípio inteligente leva 15 milhões de séculos até se tornar um espírito simples e ignorante. Então, quando ele chega a ser um espírito, ele já traz uma bagagem de experiência muito grande em relação à natureza. Quando, portanto, um animal é destruído, apenas a sua carcaça se destrói. O princípio inteligente não é destruído. Ele é imediatamente aproveitado em outro animal. Não existe para o princípio inteligente o que nós chamamos de erraticidade. Para eles não, eles são aproveitados imediatamente, porque não há nenhuma razão nem motivo deles ficarem na erraticidade. Então, essa energia, esse princípio inteligente, ele é imediatamente aproveitado em outro animal. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele é constituído de perguntas e respostas. Então, ainda há pouco, a Lurimar leu a pergunta do Livro dos Espíritos do dia. E então, todas as perguntas que nós fizermos durante a leitura, todas as perguntas que nós lermos, são as perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Uma vez que a destruição também é uma lei da natureza, e que é através dela que é possível a regeneração e a melhoria, por que então Deus dá aos animais o instinto de sobrevivência? É para evitar a destruição antes do tempo devido, justamente para que o princípio inteligente possa seguir a sua marcha evolutiva. Daí o animal ter o instinto de sobrevivência e faz tudo para defender a sua própria vida. Então, os Espíritos explicam que esse é o motivo principal. Bem, então, uma vez que a gente fala que o princípio inteligente um dia se tornará um espírito e que ele habita os três reinos da natureza, então quando se diz que foi cometido um crime ambiental, um crime ecológico, foi efetivamente um crime, porque está atrapalhando o progresso do princípio inteligente. E como nós estamos vendo, um dia será um espírito. Então, a destruição da natureza implica realmente num crime de natureza ecológica. Em se tratando do ser humano, o fato de morrer, em princípio, o livra dos males desse mundo. Se, teoricamente, ele vai ter uma vida melhor se desencarnar, por que então tem tanto pavor da morte? Ocorre que o ser humano, assim como os animais, também tem o seu instinto de sobrevivência. E lá no fundo da consciência, o ser humano sabe que tem que continuar para progredir e para cumprir a sua missão. Isso é uma coisa que ele traz no fundo da sua consciência. Então esta é a razão dele também ter o seu instinto de sobrevivência. Seja qual for a missão que o espírito tenha. Às vezes a missão de determinado espírito, à nossa vista, pode ser uma coisa insignificante, mas para o ele e perante a eternidade é uma coisa importante. Então todos nós, qualquer um de nós temos uma missão. Qualquer um de nós temos uma missão. Por isso que a importância a manutenção da vida, para que possamos alcançar esse objetivo, que é cumprir a nossa missão. Uma vez que a destruição é necessária, será que nos mundos mais evoluídos ela também existe como na Terra?
à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo horror à destruição. Então, nos mundos evoluídos, as pessoas que lá vivem têm horror à destruição. No nosso planeta mesmo, quando a gente começa a adquirir alguns valores morais e alguns valores intelectuais, nós já começamos a ter repulsa pela destruição inútil. A gente não sente uma certa repulsa quando vê alguém fazendo um vandalismo com a natureza, com os animais? Nós, nesse estágio que estamos, já sentimos isso. Imagine um mundo onde as pessoas já estão efetivamente evoluídas. No estágio evolutivo em que nós estamos, nós ainda precisamos comer a carne dos animais. No estágio evolutivo que nós estamos, ainda necessitamos de comer carne dos animais. Então o homem destruir outros animais para se alimentar está dentro da lei de destruição permitida por Deus. O que não pode é o homem abusar desse direito, como, por exemplo, matar o animal pelo prazer, por diversão ou por esporte. Aí, as pessoas que assim praticam esse tipo de coisa, mostram que ainda estão mais dominadas pelo instinto animalizado do que pelo instinto da espiritualidade. Ou seja, ainda não estão desenvolvidas espiritualmente. São pessoas ainda muito animalizadas. Existem povos que não destroem determinados animais, como na Índia, por exemplo, onde a vaca é considerada um animal sagrado. Será que existe algum mérito nisso? Não, não existe. Quando você não destrói um animal por bondade, Deus leva isso em consideração. Mas se você não destrói um animal por temor ou superstição, aos olhos de Deus isso não tem valor. Então, se você não destrói por amor, por bondade, é uma coisa. E se você não destrói por ignorância, é outra coisa. Existem flagelos que são realmente destruidores, como terremotos, furacões, tromba d'água, etc. Por que razão permite Deus que tais coisas acontecem? Primeiramente, é preciso que tenhamos em mente que vivemos num mundo de prova e expiação. E é através das nossas diversas reencarnações que nós vamos adquirindo, a pouco e pouco, o nosso progresso, a nossa evolução. Então, à medida que vamos reencarnando, vamos cada vez mais adquirindo essa oportunidade de progredir. Então, o fenômeno da morte para nós é uma transição da nossa existência espiritual. É como se a gente estivesse viajando para um lugar e para outro sempre. Tem pessoas que passam a vida inteira viajando de Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, de Rio para São Paulo, é uma viagem. E em cada momento está em algum lugar, em cada período da viagem. É o nosso caso. Então a gente tem um período aqui, um período na reticidade, um período aqui, um período na reticidade. É a nossa realidade espiritual. Outra coisa, no flagelo. Agora vamos, flagelos destruidores, né? E uma coisa também que existe nos flagelos é a oportunidade que o homem tem de exercitar a sua inteligência. Nós temos um exemplo clássico disso, com aquele tsunami que ocorreu na Ásia há alguns anos atrás.
não havia nenhum cientista vivo que tivesse presenciado um tsunami daquelas proporções, né? Então, os espíritos nos dizem que os flagelos também têm por motivo isso, desenvolver a inteligência do homem. Então, aquele tsunami, ele causou a destruição da natureza de dezenas, centenas de animais, de centenas de vidas humanas. E ele levou então o homem a pesquisar, a buscar, através da sua inteligência, um meio de prevenir, para que coisas dessa natureza no futuro não fossem tão danosas. E realmente foram inventados alguns equipamentos, que hoje estão no mar, em vários lugares, principalmente lá no Japão, onde detecta essa possibilidade. E então eles agora têm uma possibilidade de prever tsunami dessa magnitude. Nesse caso específico, o que ocorreu com aquele tsunami? E é isso que esses aparelhos preveem e percebem. Naquele tsunami, o que houve foi que uma placa do fundo do mar se ergueu. Essa placa, ela tem 1.600 quilômetros de comprimento por centenas de metros de largura. Então, quando ela se ergueu do fundo do mar, ela botou para fora o mesmo volume de si própria. Então, o volume de água que ela colocou para fora correspondia ao seu próprio volume. É como se nós tivéssemos uma bacia cheia d'água e pegássemos uma pedra grande e colocássemos na bacia. O que vai acontecer? Vai transbordar, o volume da pedra todo vai sair da bacia. Então foi isso que aconteceu, e isso levou que o homem, através da inteligência, criasse aparelhos tais que evitem essas coisas. Vamos considerar que os flagelos, né, conforme vimos ainda há pouco, são necessários para dar oportunidade às pessoas se melhorarem em novas encarnações. Ocorre que nas grandes catástrofes, tanto morre gente má, quanto morre gente boa. Tem pessoas que já estão moralmente evoluídas, já compreendem o Evangelho, praticam a caridade, enfim, são pessoas boas, pessoas moralmente evoluídas. E também morrem nesses terremotos, essas coisas. Então Allan Kardec pergunta: por que será que Deus permite isso? Os Espíritos esclarecem que nós temos ainda muita dificuldade de entender os desígnios de Deus. Mas ele chama atenção para o fato de que o que importa é o espírito. O corpo nada mais é do que a roupa com que o espírito se apresenta nessa encarnação, naquela encarnação em que ele está. Então, o que prevalece, o que é importante é o espírito. O corpo é a vestimenta do espírito. E o que se perde nessas circunstâncias é só o corpo. Então, aquele espírito que é super evoluído, que é um espírito bom, talvez seja até a oportunidade de ir para um lugar melhor, um planeta melhor. Então, ele nos explica que é muito difícil para nós ainda compreendermos essa justiça de Deus. A respeito dessas orientações dadas pelos Espíritos, Allan Kardec tece um comentário muito importante. Diz Allan Kardec no seu comentário: ninguém morre antes de chegar a hora. Então a pessoa pode morrer no terremoto, mas se tiver chegado a sua hora, ela pode morrer porque caiu da bicicleta, pode morrer porque escorregou na banheira, pode morrer porque caiu uma jaca na cabeça. Enfim,
Chegou a hora, a pessoa vai desencarnar de alguma maneira. Então Kardec chama atenção para esse fato. O que causa uma grande comoção é que geralmente nessas catástrofes a quantidade de pessoas que desencarnam ao mesmo tempo é muito grande. Evidentemente que todo dia morrem milhares de pessoas, mas a gente não sabe. Mas nesse caso a gente sabe. Então se torna um pouco traumatizante para nós por isso. Mas, considerando pelo aspecto com que Kardec está considerando, o tipo de morte não faz a mínima diferença. Chegou a hora. Pode ser terremoto, pode, enfim, cair da cama, morrer. Chegou a hora. Esse mesmo conceito de Kardec em relação aos flagelos cabe também no aspecto do que nós chamamos de resgates coletivos. O que são os resgates coletivos? São quando dezenas, centenas ou milhares de pessoas estão reunidas num único ambiente e sofrem algum tipo de catástrofe, ou de desgraça, ou de acidente, e todas então morrem juntas ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo às vezes. Então isso é que caracteriza os chamados resgates coletivos. E como que se processa isso? Quando Kardec perguntou aos espíritos se era possível alguém não conhecer as leis de Deus, os espíritos responderam: não há ninguém no planeta Terra que não conheça as leis de Deus, pela simples razão de que a lei de Deus está na consciência. Embora a lei de Deus esteja na nossa consciência, muitos de nós não cumprimos a lei. E existem aqueles que, além de não cumprir, ainda afrontam a lei. São os criminosos, os fascínoras, enfim, essas pessoas que cometem delito de alta gravidade. O que a espiritualidade faz? Vamos imaginar, por exemplo, que a espiritualidade tenha por objetivo reunir no mesmo ambiente 500 pessoas que cometeram o mesmo crime. Vamos dizer, pessoas que mataram os outros esganando. Tem gente que mata outros esganando. Vamos supor que 500 espíritos estejam reencarnados com essa dívida kármica. Então, os espíritos superiores têm aqueles espíritos auxiliares que trabalham na organização desse resgate. E ao chegar o momento, eles providenciam para que todos aqueles espíritos selecionados por eles estejam naquele lugar para morrer por falta de ar, porque esse é o resgate deles. Nós temos um exemplo disso naquela boate lá de Porto Alegre que pegou fogo. A tal da boate Kiss, ou Kiss, um negócio assim. A boate pegou fogo. Eles morreram de quê? Foi carbonizado? Não. Morreram por asfixia. Neste caso, a morte foi exatamente a mesma para todos. A asfixia. Então é um resgate kármico específico. Mas pode haver um resgate coletivo não tão específico. A queda de um avião, por exemplo. Um vai morrer porque quebrou o pescoço, o outro porque furou o pulmão, o outro porque quebrou a coluna. Enfim, o outro ficou esmagado. Então vejam que existe uma pequena diferença. Ambos são resgates kármicos. Mas existe o resgate kármico específico e aqueles que são o motivo mesmo. Por exemplo, no caso, o motivo, violência, morte violenta. Embora nem todos tenham praticado especificamente o mesmo crime, o mesmo dolo. Não foi exatamente o mesmo, mas foi violento.
Daí essa diversidade de causa-mortes, embora as pessoas estejam no mesmo lugar e no mesmo instante e sofram o mesmo efeito. Aí voltamos ao que Kardec diz: se não for a hora, não vai morrer. Isso que é o importante do alerta de Kardec. Nesse mesmo problema desse pessoal do time de futebol que caiu, teve pessoas que eram para ir, inclusive o filho do técnico, que também faleceu, mas não foi. E sempre vai, mas não foi. Surgiu uma razão para ele não ir, um impedimento para ele não ir. E esse impedimento salvou a sua vida. É exatamente o que Kardec diz. Então, o gênero de morte, neste sentido, é indiferente. Chegou a hora, a pessoa tem que ir. E o processo do karma coletivo ou do resgate coletivo são esses espíritos encarregados dessas tarefas que providenciam para que tudo esteja lá naquele momento. Da mesma forma que eles trabalham durante um longo período, isso não é feito da noite para o dia, esse ajuste. Mas da mesma forma que eles trabalham para fazer esse ajuste de momento, eles também providenciam para que os socorristas espirituais também estejam lá. Para que espíritos especializados nesse tipo de atendimento estejam lá, no lugar, para que possa receber, acolher e amparar aquelas almas que momentaneamente ficarão perplexas, sem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Então eles estão lá para isso. Então, da mesma forma que eles programam o resgate coletivo, eles programam também a assistência espiritual coletiva. Existem flagelos que poderiam ser evitados pelo homem. Por exemplo, aquela barragem lá de Mariana, em Minas, que rompeu, podia ter sido evitado. Os engenheiros, os técnicos, tinham alertado. As investigações policiais agora estão revelando. Os engenheiros alertaram, isso vai cair, isso vai arrebentar. Mas por negligência, ganância e desrespeito ao ser humano, nada foi feito. E deu no que deu. Então existem flagelos, que aquilo foi um flagelo que dizimou vidas humanas, vidas de animais, de forma irreparável. Aquilo causou danos irreparáveis. Por negligência e ambição, e a falta de respeito pelo ser humano. Podia ser evitado. Então existem flagelos que efetivamente podem ser evitados. Outro flagelo que às vezes tem assolado a humanidade são as guerras. Mas o que leva o homem à prática da guerra? Vamos falar de novo do princípio inteligente. O princípio inteligente é aquela criação divina que nós já falamos, que percorre toda aquela escala evolutiva, sempre em ascensão, sempre progredindo, até um dia se tornar um espírito simples e ignorante. Quando ele se torna um espírito simples e ignorante, ele ainda age por instinto. Ele age como um animal. Então, o espírito, no seu início, do reino hominal, ele ainda age como animal, age por instinto. Mas ele vai evoluindo de reencarnação em reencarnação. Então, passam-se séculos de evolução até chegar aos nossos dias, até chegar ao dia de hoje. Então, os espíritos que estavam lá agindo por instinto estão entre nós. Chegamos evoluindo de reencarnação em reencarnação por centenas de anos, milhares de anos. Chegamos até os dias de hoje. Então o homem traz em si duas naturezas.
a natureza animal e a natureza espiritual. Então, o que acontece na guerra é a prevalência da natureza animal sobre a natureza espiritual. O que o animal faz quando ele percebe que o outro animal é mais fraco do que ele? Ele ataca. Não é assim? Que a gente vê na Discovery, na televisão aí. Então, se o animal percebe que o outro é mais fraco, ele ataca. Então, a guerra nada mais é do que isso. A prevalência do instinto animal sobre a natureza espiritual do ser humano. Porque aqueles povos que se sentem mais fortes, julgam ser mais forte do que o outro, atacam o mais fraco. Essa é a história da humanidade. Aquele povo mais rico sempre ataca, aquele povo que se sente mais poderoso, mais forte, sempre ataca o mais fraco, mostrando, e sempre motivado pelas paixões, mostrando o quanto o instinto animal prevalece nessas pessoas. Mas, no entanto, a humanidade como um todo tem progredido muito nesse sentido. Hoje se fazem todos os esforços possíveis para que não haja guerra. Porque a guerra, ela é devastadora. Ela traz terríveis consequências. Não só para quem perde, mas também para quem ganha. Então, já houve uma evolução moral, de um modo geral, na Terra, em que se faz todos os esforços para evitar a guerra. Existe um filme muito bom e de grande valor histórico, chamado Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Se algum dia vocês virem esse filme anunciado, podem ver. É um filme muito bom e de grande valor histórico. E um dos cavaleiros do Apocalipse é justamente a guerra. Então a guerra, ela só traz destruição. Será que algum dia a guerra não existirá mais na Terra? Sim. Quando os homens cumprirem aquilo que Jesus ensinava. Jesus dizia: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Ora, quando os homens cumprirem as leis humanas e cumprirem as leis de Deus, não tem mais guerra. É só qualquer nação que, se realmente quisesse resolver o seu problema, era só pegar o Evangelho de Mateus e botar o regulamento que Jesus ensinou como sendo a Constituição do país. É isso aqui. Pronto. Né? A gente vê quando tem essas guerras aí, esses acordos que são feitos, essas disciplinas de briga de fazer lei aqui, lei ali, com 20, 30 artigos, mostra o quanto nós estamos atrasados. Deus fez 10 artigos, 10. E o homem quer fazer 20, 30 e não resolve. Deus só fez 10. Né? Enfim, é uma problemática. Mas, de qualquer maneira, a guerra um dia deixará de existir. Quando o homem fizer isso, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumprir a lei humana e cumprir a lei de Deus. Uma vez que a guerra está dentro da lei de destruição, qual será o seu objetivo? Por incrível que pareça, o objetivo da guerra é trazer o progresso. Por incrível que pareça. O objetivo da guerra é trazer o progresso. Vamos dar um exemplo de progresso trazido pela guerra. Antigamente, há 50 anos atrás mais ou menos, quando alguém sofria um acidente, a medicina da época entendia que tinha que se levar o acidentado para o hospital, porque o lugar de tratar acidentado era no hospital. Então não era permitido nem limpar a ferida, nem lavar a ferida. Esse era o conceito da medicina de 50 anos atrás.
lugar de tratar acidentado é no hospital. Então pegava o sujeito lá e levava o sujeito para o hospital. Muito bem. Na guerra do Vietnã, os soldados às vezes eram atingidos, eram feridos na selva. E ele não tinha como ser transportado da selva. Como é que vai transportar o cara da selva? Então muitas cirurgias e todos os atendimentos dos soldados eram feitos no local. Até a cirurgia de amputação fazia no local. Depois da guerra do Vietnã, eles observaram que o índice de sobrevivência daqueles que eram atendidos no local era muito maior do que o índice de sobrevivência daqueles que eram transportados de helicóptero para o hospital. Então a medicina passou a fazer exatamente o contrário. Como é que é hoje em dia? Não se tira o acidentado lá do lugar enquanto ele não estiver estabilizado. Não é hoje? Hoje não é assim? Então vejam que a guerra trouxe essa melhoria. Sem entrarmos na área da ciência e da tecnologia. Então, por incrível que pareça, a guerra tem por objetivo, segundo os espíritos, trazer o progresso. O que se deve pensar daquelas pessoas que promovem a guerra em interesse próprio? Esse tipo de guerra, ele é muito comum lá com aqueles ditadores da África e do Oriente, onde eles promovem guerra em benefício dele mesmo. Só para ele, o benefício dele. Então os espíritos esclarecem que esse tipo de guerra, quando é promovida por uma pessoa em benefício próprio, que essa pessoa responderá por cada morte da guerra. Então veja a dívida que a pessoa está assumindo. Vai ter que ter mais muita encarnação para resolver essa problemática. Então essa é a orientação que deu. No caso, os assassinatos também estão dentro da lei de destruição. Nós vimos que quando alguém agride a natureza, está impedindo que o princípio inteligente siga sua marcha de progresso. Aquele que comete o assassinato está impedindo que o outro, que é a vítima, também prossiga no seu desenvolvimento espiritual, impedindo que ele cumpra sua missão, que ele passe pelas suas provas futuras, que é através das provas que nós nos melhoramos. No caso da chamada legítima defesa, a lei humana desculpa a legítima defesa em qualquer circunstância. Mas será que Deus perdoa em qualquer circunstância? O que Deus leva em consideração é a intenção. Se a pessoa estiver diante do agressor e realmente, se não se defender, vai ser assassinada, Deus aceita esse crime. Se você então mata a pessoa para se defender, Deus aceita como uma coisa razoável. Agora, se a pessoa já se livrou do agressor, já não corre mais o risco de morte, e ainda assim matar a pessoa sob a argumentação de que foi legítima defesa, embora para a justiça seja, para Deus não é. Porque aí faltou a ele o sentido de humanidade. Ele já não precisava mais matar o outro. Então se mata sob a argumentação de ter sido legítima defesa. Para Deus tem um peso diferente. É como se fosse um assassinato, porque falta o sentimento de humanidade. E na guerra? Será que na guerra a pessoa é culpada também pelos crimes que comete? A mesma coisa. Depende da intenção. O que Deus avalia é a intenção. Se tiver matado em combate, tem um peso perante Deus. Mas se não tiver em combate e apenas matar o outro que está em guerra, aí é o assassinato, tem outro peso. É um crime de guerra. Não há necessidade, comete um crime de guerra. Então o que Deus leva
sempre é a intenção. E a crueldade? Será que a crueldade está dentro do conceito da lei de destruição? Sim, também está. Porém, a crueldade é o sentimento de destruição no seu mais alto grau. Porque às vezes a destruição é necessária, mas a crueldade jamais é necessária. Então, às vezes a destruição é necessária, mas a crueldade jamais é necessária. Então, a crueldade é o instinto de destruição no seu mais alto e elevado grau. O que ocorre é que, como o homem tem duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual, a natureza animal prevalece muitas vezes. E aí ele pratica a crueldade. E por que ele pratica? Porque ele sente prazer, o espírito sente prazer em fazer aquilo. Ele se compraz em fazer aquilo. Ele tem a natureza má. Por isso é que se diz que a pessoa tem a natureza má. Porque tem a natureza animalizada. E nós não podemos esquecer que os espíritos se atraem por afinidade. Então, aqueles espíritos obsessores, espíritos inferiores, obsessores, ficam dando sugestão para essas pessoas que têm a crueldade como prática. Por isso que a gente vê as coisas, verdadeiras atrocidades. É porque existe essa união desses espíritos encarnados de natureza má com esses obsessores. Por que será que pessoas que procedem como verdadeiros animais encarnam no meio de pessoas já com algum adiantamento moral? Esses espíritos que ainda estão animalizados são espíritos inferiores. E eles encarnam entre nós. Deus permite que eles encarnem entre nós, que eles encarnem entre pessoas civilizadas, para que, vendo o comportamento das pessoas civilizadas, possam também eles se melhorarem. Por isso é que nasce. Mas, infelizmente, a maioria não resiste à sua própria natureza. Alguns resistem, mas a maioria não resistem, embora vejam os exemplos. Mas o objetivo de Deus permitir que eles encarnem é esse, é que eles olhassem os exemplos. Será que um dia a sociedade vai se livrar desses espíritos atrasados? Os espíritos respondem, certamente, quando mais da metade da humanidade já tiver com elevação moral, esses espíritos serão expurgados, exilados do planeta. Quando mais da metade da humanidade estiver desenvolvido moralmente, mais da metade tiver se desenvolvido moralmente, esses espíritos serão expurgados, serão exilados do planeta. Os espíritos estão falando aqui de quê? De regeneração. Dos planetas já em fase de regeneração. No Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho, trata da categoria dos mundos. E lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, na categoria do mundo, ele dá algumas características. Então nós, por exemplo, estamos no mundo de prova e expiação. Logo depois de nós, nosso próximo passo evolutivo em termos de mundo é o mundo de regeneração no qual já entramos. Existem N demonstrações. Já estamos iniciando a regeneração. Então vem depois, né, da regeneração, vem o chamado mundo ditoso. Aí lá no Evangelho capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3,
diz da seguinte definição: mundo de prova e expiação, que é o nosso. O mal supera o bem. Mundo ditoso, que é depois de regeneração. A regeneração está no meio. Tem prova, expiação, regeneração e mundo ditoso. Mundo ditoso, o bem supera o mal. É importante nós termos bem claro isso. Essa é a definição que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mundo de prova e expiação, o mal supera o bem, é o nosso caso. No mundo ditoso, que está depois de regeneração, o bem supera o mal. Então, no mundo de regeneração, o bem é igual ao mal. É uma questão de lógica. Se antes o mal supera o bem, se depois o bem supera o mal, no meio é empate. Então, na verdade, na regeneração ainda tem mal. Não só tem coisa boa, ainda tem mal. Mas só o fato do mal ser igual ao bem, mas isso é uma melhoria. Isso é uma melhoria absurda, que a gente sequer consegue avaliar. Só o mal ser igual ao bem já é uma maioria absoluta. Tem pessoas que não conseguem compreender com clareza por que se diz que no mundo de prova e expiação o mal supera o bem. Porque está embutido nessa classificação e nessa conotação todos os sentimentos maus. Orgulho, ciúme, inveja. São sentimentos negativos. Não é com relação a pessoas que não trabalham, que são vagabundas, não é isso. É que o sentimento, a psicosfera sentimental negativa é maior que a positiva. Inveja, orgulho, ciúme, enfim, uma série de defeitos de ordem moral. Por isso que Agora você imagine perdendo metade disso na regeneração. Que melhora, que coisa espetacular. Mas ainda dentro da regeneração ele fala, quando metade mais um, ou seja, quando mais da metade tiver evoluído moralmente, esses espíritos serão expurgados, exilados. Que esses espíritos? O que Kardec acabara de perguntar, os espíritos animalizados, que cometem essas atrocidades que nós vemos aí. Então, já está livre desse. Então, já na regeneração, se fica livre desses espíritos inferiores. Porque eles irão para planetas compatíveis com a brutalidade deles. Que foi o que ocorreu aqui no planeta Terra, quando para cá vieram os exilados de Capela. Que Capela já estava na regeneração, eles tiveram que ser exilados para cá. Como os espíritos dizem que vai acontecer quando ainda dentro da regeneração, mais da metade tiver adquirido uma evolução moral. Se eles já excluíram todos esses espíritos inferiorizados, como é que pode no mundo de todos ainda ter mal? Porque tem, ele fala, o mal é menor do que o bem. Ou seja, o bem supera o mal, não tem o mal. Só que o mal no mundo ditoso, provavelmente, muitas coisas que nós temos aqui como virtude, talvez lá sejam mal. Então, muitas coisas que no nosso nível espiritual entendemos como virtude, provavelmente no mundo ditoso é um mal. Porque os maus espíritos já não foram expurgados na regeneração. Quando metade mais um se tornou bom, os maus não foram afastados. E se ele diz que no mundo ditoso ainda tem mal, o mal de lá deve ser uma coisa assim que para nós é virtude nos dias de hoje. Bem, companheiros, o fato é que para nós é muito difícil entender essa complexidade dos desígnios de Deus, né, no tocante à lei da destruição. Então, o melhor que nós fazemos é ficarmos com a orientação dos espíritos. Não temos ainda condição de avaliar isso profundamente. Então, é melhor seguirmos o conselho que os espíritos nos dão. É como aquele exemplo de a gente dar um remédio amargo para o nosso filho. A gente sabe que o remédio é amargo, mas damos. A gente sabe que a injeção dói. Aí ele fala, papai, mamãe, vai doer. Não, meu filho, não dói nada. Às vezes dói pra caramba. Com injeção de óleo dói demais.
E a gente diz, não vai doer nada. Então vamos pensar dessa maneira e ficar com a orientação dos Espíritos. A lei de destruição é natural, é uma lei de Deus e é para o nosso progresso. Que Deus nos ampare.